E aí, pessoal do Cultura Geeks, o Oda conseguiu surpreender a gente de novo e do jeito que só ele sabe. Não era o bando do Barba Negra, nem a grande frota do Chapéu de Palha, eram os gigantes Dory e Brog, chegando na costa da ilha de Egghead, prontos para defender o Deus do Sol. E falando nele, Luffy desperta de novo a sua fruta e a Bonnie presencia pela primeira vez a verdadeira identidade de Nika. Gente, um momento de hype assim absoluto. O episódio 1140 tá cheio de nostalgia, emoção e ação. Primeira coisa que eu quero comentar é a chegada dos gigantes. Foi incrível ver como eles têm uma intimidade absurda com Deus do Sol. E sim, isso faz sentido, porque eles são gigantes e vivem muito mais que os humanos, cerca de 300 anos. Então toda a história do mundo, todos os costumes e crenças estão frescos na memória deles. Agora, sobre a primeira metade do episódio, vou ser sincero, foi meio arrastada. No episódio anterior, terminamos com um grupo do Sandy, Bonnie, Kuma e Frank prestes a ser perfurado pelos lasers dos pacifistas. E nesse episódio tivemos uma sequência interminável de pacifistas prestes a atirar de todos os ângulos possíveis. A parte boa vem depois. O despertar de Luffy e a Bonnie descobrindo quem ele realmente é. O episódio fica realmente interessante quando a Bonnie implora para o seu pai não atirar neles e ajudá-los a escapar vivos. Isso faz os pacifistas se voltarem contra os navios da marinha. E vem a revelação. Vegapunk programou os pacifistas para que, na verdade, a Bonnie tivesse autoridade máxima sobre eles. E até mesmo acima dos Gorosei. O mais legal, isso acontece de forma super orgânica. Desde o começo do arco, a Bonnie já chama aqueles pacifistas de pai. Então, tudo faz sentido. Falando no Vegapunk, ele aceita as consequências de trair o governo. E o Gorosei Saturno finalmente o empala. Demorou, mas aconteceu no momento perfeito. Logo após a revelação da traição. Agora, sobre o Sandy, é difícil aceitar que ele simplesmente correu do Gorosei Saturno, deixando o Vegapunk para trás. Lembram de Whole Cake? Quando ele dá aquele chute na clavícula do Oven e nem percebe? Pois é, podia ter resgatado os 7 Vegapunks, um de cada vez, sem problema. E ainda tinha um Kizaru para impedir. Podia ter sido épico, mas não rolou. Seguindo o episódio, Saturno ordena que Kizaru elimine a galera caindo do céu. Ele chega, todos se ferem, incluindo Sandy, que foi tentar ajudar. Aí o Luffy desperta novamente e dá aquele socão fortíssimo no Kizaru, isolando ele. E olha só, o Luffy tá de pé graças ao Kizaru, que agora tem a desculpa perfeita para não matar ninguém com as próprias mãos. No fim, Luffy transforma a ilha de Egghead em borracha, para amortecer a queda da galera. E eu fico me perguntando, será que o Oda vai mostrar aquela cena finalmente que comentei nos vídeos antigos, com Luffy rebatendo todas as balas de canhão? Ia ser épico e cômico ao mesmo tempo. Enquanto isso, os tambores da libertação começam a tocar de novo. O robô do reino antigo se mexe, mas sinceramente o time para ele fazer algo útil já passou. Para mim, ele funciona mais como uma ressonância do Kuma, projetando ações de quando ainda estava vivo. Agora o momento mais esperado, a revelação da Bonnie. Luffy é o deus do sol Nika, aquele que ela adorava desde criança. E quem revela isso para ela? Vegapunk. Não Kuma como muitos esperavam. Ainda assim, faz sentido e conecta tudo com a Bonnie voltando a reproduzir os poderes de Nika com o próprio poder. E aí, galera,
o navio viking colossal aparece no nordeste de Egghead, prestes a atropelar os navios da marinha. Lembra da frase do capítulo 100? Existem 3 coisas que não podem ser paradas: a vontade, o sonho, as pessoas e a mudança de uma era. E então, Dory e Brog surgem entre os navios destruídos, dizendo: viemos buscar o chapéu de palha, ou devemos chamá-lo de Deus do Sol. Isso me leva a crer que o incidente da frota pode ser a grande queda da marinha e do governo mundial, quando a saga final estiver próxima do clímax. Agora, com os gigantes, eles vão servir como um guia perfeito para o bando do próximo arco. Sempre que o bando entra em um território novo, eles têm um guia. A motivação dos gigantes é clara: amizade construída lá em Little Garden e conhecimento do Luffy como Deus do Sol. Todos os elementos se conectam perfeitamente: despertar do Luffy, percepção da Bonnie, percepção dos gigantes. Tudo isso fecha perfeitamente no episódio 1140. Minha expectativa para os próximos episódios? Um combo dos gigantes lançando um Roku e obliterando o Gorosei Saturno, permitindo mais uma fuga do bando. Se você ficou até o final e curtiu o vídeo, deixa o like e confere se está inscrito e aproveita para assistir os últimos vídeos do canal que vão aparecer na tela agora. Até a próxima e fui!